Oi, gente. Meu nome é Ivan Ivanovic e essa aqui é a nossa quinta aula da nossa oficina de fotografia, que faz parte das oficinas culturais de Paranaguá. E eu programei hoje para falar sobre as partes das câmeras fotográficas, né? As partes mais importantes das câmeras fotográficas, para a gente ter uma noção do aparelho que a gente está lidando e, né, o que representa cada uma dessas partes desse aparelho. E nós vamos começar falando do sensor, que é aquela plaquinha retangular ali, né? Brilhante, meio esverdeado, depende da luz que pega, ele fica multicolorido, né? O sensor fotográfico ele substitui o filme fotográfico. Ele transforma a informação de luz em informação elétrica, eletromagnética, né? Capaz de ser armazenada e convertida pela câmera e pelos aparelhos eletrônicos, né? Então, é o celular que transforma a luz em bits, digamos assim, tá? Numa câmera digital. Tá? No tempo da câmera analógica, isso era uma reação química que a luz fazia fazia no filme, né? Causava no filme. Né? Agora, os sensores são elétricos e capturam a informação de luz e transformam ela em informação digital. Tá? Eles são, na realidade, um agrupamento de sensores. São vários sensores. Tá? Quando a gente fala que uma câmera, digamos, como essa aqui tem 26 megapixels, 26,2 megapixels, a gente está dizendo, na realidade, que o sensor dela tem 26,2 milhões de pontinhos. Cada pixel é uma unidade de informação, a menor unidade de informação de um arquivo fotográfico. Tá? Então, esses pixels, esses sensores, eles ficam enfileirados horizontalmente e verticalmente. Né? Então, o sensor da câmera vai ter um número relativo de pontinhos, sensores, tá? Um do lado do outro aqui. Não pode colocar o dedo no sensor, tá, gente? Não pode colocar o dedo e tem que ter o maior cuidado. É uma peça super sensível. Né? Qualquer poeira, qualquer coisa pode riscar, pode danificar essa peça. Então, para quem tem câmera que troca lente, tem que ter bastante cuidado, evitar trocar lente em local com muito vento, com muita poeira, etc., para que não entre sujeira e umidade. Né? É bom sempre limpar bem também, né, as partes das lentes, principalmente a parte traseira aqui da lente, porque quando a gente vai colocar ali, ela pode estar levando sujeira para dentro do sensor. Bom, gente, falando dos sensores, eles são a peça principal de qualquer câmera fotográfica e eles são equipamentos, componentes eletrônicos bastante caros. Né? Então, o tamanho desses sensores vai fazer... O tamanho desses sensores vai fazer diferença no preço da câmera e na qualidade das fotos. Tá? Então, por exemplo, o sensor que eu mostrei para vocês é um sensor de uma câmera full frame, 36 por 24 milímetros. Tá? Esse sensor ele é chamado full frame porque ele usa o mesmo tamanho dos antigos filmes fotográficos de 35 milímetros. Né? Então, é um sensor de quadro cheio, digamos assim. Tá? Então, a câmera que eu mostrei, a Canon RP, ela usa um sensor full frame. Aí, depois disso, para menos, tem vários tamanhos de sensores. Tá? O APS-H, que é usado em câmeras de fotojornalistas, por exemplo, é um tamanho já quase o mesmo aqui, né? Bastante, né? Ele perde alguns milímetros aqui, 27 por 18. O APS-C, 24 por 16.
mais ou menos, grosso modo. Tá, gente? Essas variantes aqui, ó, de fração de milímetro, isso cada fabricante lá que decide. Isso aqui é um, né? Digamos. O de 1,5 polegada, né? O micro 4/3, tá? E assim por diante. Até aqui, a gente pode dizer ainda, grosso modo, que se trata de câmeras semi-profissionais, tal, né? Que tem alguma utilização ainda comercial, né? A partir de aqui, ó, já vão ser câmeras amadores avançadas, tal, né? Até chegar num seu sensor bem pequenininho, que seria o sensor do celular, tá? Então, esse quadro aqui é um quadro que não tem muitas informações, o mais importante era isso aqui, ó, vocês verem as medidas, tá? Então, a full frame ela tem 36 milímetros, ou seja, 3 centímetros,6, tá? Por 24, 36 de largura por 24 de altura. E assim por diante, elas vão diminuindo, tá bom? Esse aí seriam os tamanhos dos sensores. Gente, e o tamanho do sensor, ele interfere diretamente na qualidade da foto. Por alguns motivos, digamos assim, né? Quando o sensor é mais espaçado, ele é mais amplo, né? Aqueles pontinhos que viram pixels depois, né? Eles têm mais condição de trabalhar sem esquentar, né? Sem gerar ruído digital. E esse talvez seja o principal fator que garante a nitidez das imagens das câmeras que têm sensor maior, tá? Agora, a quantidade de sensores, a quantidade de megapixels de cada sensor, ela vai mudando à medida que os fabricantes vão lançando novas câmeras, porque cada câmera nova que os fabricantes lançam, geralmente eles lançam sensores novos junto com essas câmeras, tá? Então, as câmeras no mesmo espaço ali do sensor, elas vão cada vez mais recebendo mais megapixels, mais pixels, porque as maquininhas que fabricam lá os sensores, elas vão ficando também cada vez mais sofisticadas, tendo condição de fazer sensores com mais função, com mais resolução naquele espaço ali. Por exemplo, essa câmera aqui, ela tem um sensor de 36 por 24, beleza. Ela tem 26 megapixels, né? A irmã dela, que é a Canon R, ela vai ter mais de 40 megapixels, mas o sensor é do mesmo tamanho. O sensor é o mesmo? Não é o mesmo. Então, aquele sensor da outra câmera, tá? Ele tem mais pecinhas ali, ó, pequenininhas, minúsculas, invisíveis ao olho nu, tá? Então, aqui, ó, nesse sensor, eu vou ter 26 milhões de pecinhas, tá? Que funcionam como cada uma como um sensor que vai capturar uma cor, uma cor de luz, uma luz diferente, para fazer com que a imagem seja uma imagem nítida, tá? Então, o sensor é essa peça. E essa peça do sensor, ela tem uma regulagem, que é o ISO, tá? A gente vai ver como funciona o ISO. O ISO é uma regulagem do sensor que torna o sensor mais ou menos sensível à luz. Ou seja, quando eu tenho uma situação de pouca luz, eu posso aumentar o ISO. E quando eu tenho uma situação de bastante luz, que está sobrando luz, eu diminuo o ISO. Tá? O problema é que quando eu aumento muito o ISO, eu tenho o que eu chamo de ruído digital, porque, como eu falei para vocês ali, o sensor, né, as pecinhas, os sensores, eles trabalham um do lado do outro e quando eles necessitam ter muita sensibilidade, eles esquentam e acabam gerando ruído digital. Tá? Nós vamos mostrar também o que é o ruído digital. Então, essa é uma função do sensor, o ISO. O ISO é regulado no sensor. Outra parte fundamental da câmera fotográfica é a lente. Tá? A lente é como se fosse um óculos, né?
que faz com que a imagem fique de cabeça para baixo. Ó, como vocês podem ver aqui, a imagem está de cabeça para baixo quando ela passa para a lente. Então, a lente faz com que a imagem fique de cabeça para baixo e que ela chegue lá no sensor com a nitidez que eu quero, tá? Então, essa é a principal função da lente, eu fazer com que eu foque, né? Focar, né? Colocar o foco no lugar da foto que eu quero, para que esse motivo da minha fotografia fique focado, ou seja, fique nítido, tá? Na fotografia. Essa é uma das funções da fotografia, da lente. Outra função é aproximar ou afastar, né, os elementos a serem fotografados. Essa também é uma função da lente, tá? Ou seja, o zoom é feito na lente, tá? Existe em algumas câmeras e nos celulares, por exemplo, o tal do zoom digital. Gente, não caio nisso, não existe zoom digital. Tá? Não existe zoom digital. O que existe nos celulares e em algumas câmeras fotográficas é que eles recortam a imagem para parecer que ela está mais perto. Então, na realidade, você está perdendo resolução. E se for para perder resolução, perca depois. Ou seja, fotografe primeiro e depois você edita e recorta a fotografia do jeito que você quer. Tá? Essa aqui é uma lente de 50 milímetros. Quando a lente só tem um número assim, de distância focal, no caso essa de 50 milímetros, tá? Quer dizer que ela não tem zoom, ou seja, ela não aproxima nem afasta, ela só trabalha naquela distância ali, que é 50 milímetros, tá? Eu vou montar aqui ela na câmera para... Tá? Ó, ela está montada na câmera. O que é a distância focal? A distância focal é a distância do centro da foto, do centro focal da lente até o sensor. Então, nesse caso aqui, é uma lente de 50 milímetros. O que isso significa na prática? Significa que ela dá uma aproximação relativamente normal, não é uma ampliação muito ampla, não é uma lente grande angular, digamos assim, não é uma lente wide é largo, né? Não é uma lente grande angular, não é, tá? As lentes grande angulares são aquelas que têm um número de distância focal mais baixo, tá? 18 milímetros, 15 milímetros, 12 milímetros, 8 milímetros, aí já é um absurdo de abertura, tá? Essa abertura vai ser medida em graus, ou seja, né? Assim, mais aberto ou mais fechado, né? E do outro lado existem lentes que têm uma abertura de graus muito pequena, que são as lentes objetivas, de zoom, teleobjetivas, né? Por exemplo, essa aqui é uma lente 75 milímetros até 300 milímetros, ou seja, ela já é bem fechadinha, favorece que eu fotografe a uma distância grande, tá? Porque a qualidade óptica, os vidros, né, os elementos ópticos dessa lente são de qualidade. Eu estou falando aqui lente, gente, porque é como a gente se acostuma a chamar o equipamento, né? Mas o nome técnico, o nome verdadeiro do equipamento é objetivo. E por que não é lente? Porque ela tem várias lentes dentro dela, não é uma só, tá? Ó, tem uma aqui, tem outra lá dentro, outra. Ela vai se mover, ó, essas lentes todas vão se mover lá dentro. Para quê? Para dar tanto o zoom quanto o foco, né? O zoom eu regulo assim e o foco eu regulo aqui no anel de foco, tá? Ou posso fazer isso automaticamente pelo motor de foco da câmera, tá bom? Então essa é a lente fotográfica. Mais uma coisa que a lente fotográfica faz e que eu não falei ainda é o seguinte: a lente fotográfica, dentro dela, tem um sistema de diafragma que muda a abertura. A abertura permite que entre menos luz ou mais luz.
tá? Então, a lente, as funções da lente são, além de regular a nitidez que chega ao sensor da imagem, né, e o foco, e também de aproximar ou afastar o objeto a ser fotografado, ela também regula a quantidade de luz que entra na câmera, tá? Uma situação de pouca luz vai ser bem útil uma lente dessa aqui que tem uma abertura bem grande, mas essa abertura eu posso diminuir, tá, gente? Ela não aparece aqui agora, mas eu posso diminuir a abertura dessa lente, tá? E essa aqui também, e as outras todas as lentes das máquinas fotográficas, elas têm regulagem de abertura. Eu não encontrei ainda no celular. No celular, as lentes não têm regulagem de abertura. Elas têm uma abertura máxima somente. Tá? Elas não têm regulagem de abertura. A regulagem de abertura também vai incidir sobre o foco na fotografia. Tá? Mas isso é um elemento que a gente vai analisar a partir do triângulo fotográfico, que é na próxima aula. Tá bom, gente? Então, grosso modo, é isso que é importante a gente saber sobre a lente. Ela faz com que a imagem chegue nítida no sensor, porque o sensor grave uma imagem nítida. Ela faz o foco na fotografia, tá? Por exemplo, eu posso focar o olho de uma pessoa para desfocar o fundo, um exemplo. Ela também pode aproximar ou afastar, né, a lente objetiva, a teleobjetiva ou a objetiva. Ela pode aproximar ou afastar os elementos que eu estou fotografando. E ela também é responsável pela abertura e pela entrada de luz na câmera. Tá bom? Vamos em frente. Gente, o último elemento que a gente vai tratar nessa aula de hoje é o obturador. Tá? É um dos elementos mais importantes também aí das câmeras fotográficas. Tá? O que é obturador? O obturador é uma cortina ou um conjunto de cortinas, pode ser duas, né? Em alguns aparelhos são duas, em algumas câmeras são duas, em algumas câmeras é uma só, né? Tem vários tipos, lateral, para cima, etc. Né? Só que, infelizmente, nessa minha câmera aqui, o obturador é muito tímido, ele não aparece, tá? Quando a câmera está aberta, tá? Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês o obturador a partir dessa minha câmera. Mas o obturador, qual que é a função dele? Ele abre e fecha no momento que vai ser tirada uma fotografia, tá? Primeira cortina, segunda cortina, normalmente. Tá? Às vezes uma desce e outra cai, né? Às vezes abre sim, depende da câmera. A maioria delas, hoje em dia, assim, uma desce, a primeira cortina desce e a segunda cortina cai para fechar, tá? E esse tempo, e esse intervalo de tempo que o sensor fica aberto, é o intervalo de tempo que a câmera fotográfica vai registrar na fotografia. Por isso, esses intervalos de tempo são muito pequenos, geralmente. Tá? A não ser que você faça uma longa exposição, que outro dia nós vamos conversar sobre longas exposições. Longa exposição não é quando você vai numa galeria de arte e tem uns quadros lá já há muito tempo. Não, não é isso. A fotografia ela é feita através da exposição do sensor. Ele fica exposto por uma fração de segundo, ou por um segundo, ou por mais de um segundo, enfim, depende da foto que eu vou fazer. A grande maioria das fotos do dia a dia, elas são feitas em frações de segundo. Por quê? Porque é a maneira que a câmera fotográfica tem de congelar o momento. Porque se a gente deixar uma foto expondo muito tempo, por exemplo, a pessoa, quem está fotografando, pode se mexer, aí já vai borrar a fotografia. Só para dar um exemplo mais básico, né? Então, o obturador ele é responsável por expor o sensor fotográfico por um tempo e depois fechar. Tá? Essa é a função do obturador. Eu não consegui, gente, filmar ou fotografar o obturador.
Então, eu achei por bem compartilhar aqui um trecho de um vídeo da própria Canon, do Cannon College, que é uma parte de divulgação da Canon, que fabrica câmeras fotográficas. Então, eles têm um videozinho bem bacana de 4 minutos sobre o obturador. Tá? Cannon College já fica como dica, é um canal super bacana de aprendizado, principalmente para quem tem Canon, tá? Principalmente, eu digo, porque muitas coisas são universais, então você acaba aprendendo mesmo que você não tenha Canon. Mas para quem tem Canon, então, é muito legal. A Nikon tem um sistema parecido de educação, né? Várias marcas investem nisso, né? Existem cursos, vídeos gratuitos da Cannon College e existem vídeos pagos, né? Para você fazer cursos mais intensos, tá? Mas boa parte do material é gratuito, então eu vou deixar vocês com um vídeo curtinho da Canon sobre obturador. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre obturador. Esse nome parece que assusta um pouco, mas você vai ver que fica bem tranquilo. Beleza? Preparados? Vamos lá. Bom pessoal, o que é o obturador? O obturador é uma das 3 ferramentas que controla a quantidade de luz que entra na câmera. Ele fica na frente do sensor, ele fica aqui no corpo da câmera, mas na frente do sensor. Ele é uma cortina que protege o sensor da luz o tempo todo. É isso aqui é um obturador. Aqui ele está aberto, então ele fica assim, ó, vou fechar para mostrar para vocês. Ele fica assim, é uma cortina. Aqui atrás estaria o sensor da câmera esperando receber luz. É isso, ele está fechado aqui. Como que ele funciona? Então essa cortina está lá fechada, quando eu fotografo, ela abre, a luz passa e atinge o sensor. Esse tempo que ela fica aberta é o que a gente controla na velocidade do obturador. Então eu posso ter velocidades de obturador mais lentas, onde entra mais luz, e velocidades de obturador mais rápidas, onde entra menos luz, ok? Então, em velocidades mais rápidas, olha, vou dar um exemplo. Então, aqui, uma velocidade lenta, entrou bastante luz. Uma velocidade mais rápida, entra menos luz, ok? É quase como se fosse a pálpebra dos nossos olhos. Aqui eu estou com ela fechada, abri, consegui olhar tudo, um tempo longo de exposição. Fechei, vou fazer de novo mais rápido, abri e fechei. Quase que eu não consegui ver nada aqui. Então, é um tempo rápido de exposição, entrou pouca luz. Começa a fazer sentido para vocês? E como se controla a velocidade do obturador, né? O tempo que o obturador vai ficar expondo o sensor à luz? A câmera pega 1 segundo e fraciona ele. E pega uma parte dessa fração e usa essa parte como tempo de exposição. Por exemplo, se eu pegar 1/30, a câmera está pegando 1 segundo, dividindo esse 1 segundo em 30 partes e usando uma partezinha dela. Eu tenho essas frações até 1/8.000 de segundo. Então, só para citar alguns exemplos. Meio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/15 de segundo, 1/30 de segundo. 1/30 é isso. Eu peguei 1 segundo, divido ele em 30 partes e vou lá e uso uma fraçãozinha. Essa fraçãozinha, esse tempinho, essa parte desse 1/30, é o tempo que a câmera vai ficar expondo o sensor à luz. Então, em velocidades mais rápidas, eu consigo congelar um assunto. Em velocidades mais lentas, eu borro o assunto. Então, por exemplo, quero fotografar as crianças do aniversário correndo para lá e para cá. Eu tenho que usar velocidades do obturador mais rápidas para poder congelar as crianças para lá e para cá. Eu quero fotografar à noite, eu quero ter rastros dos carros na avenida. Então eu vou usar velocidades do obturador mais lentas, que a câmera vai ficar mais tempo expondo o sensor à luz para poder pegar os rastros dos carros passando. Começa a fazer sentido? Então dá para olhar nessas imagens que estão aparecendo aí a variação desses tempos de obturador. Se você usar uma velocidade de obturador mais rápida, você vai conseguir congelar os seus assuntos. Essa é uma imagem feita com uma velocidade mais lenta de obturador, então aparecem os rastros dos carros passando. Uma outra dica, se você for fotografar na mão, é legal você deixar uma velocidade de obturador acima de 1/60, 60 de segundo, que tem menos chance de tremer. E se você for fotografar abaixo disso, é legal você procurar algum apoio, apoiá-la na mesa, numa muretinha, para que a câmera não trema. E uma dica legal, como segurar a câmera, né, para ajudar a não tremer? Então você coloca a mão esquerda embaixo da câmera, os dedos em pinça para você poder mexer no zoom, a mão direita aqui do lado para você poder fotografar e mexer nos controles da câmera, cotovelo contra o corpo para você ter um pouco mais de firmeza. Uma outra dica pode ser separar os pés também para você ter uma base maior. Tá pronto para fotografar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre obturador. Fotografe bastante, experimente mais a sua câmera, experimente fotografar com velocidades diferentes e veja os efeitos que vão acontecer na sua foto. Depois compartilhe com a gente as suas experiências nos canais da Canon, beleza? E continue acompanhando os nossos vídeos. Até mais, pessoal!
Aqui. Isso aqui é um diafragma. Então, eu tenho aberturas menores. Bacana o vídeo da Canon, né? Eu tenho que fechar aqui, gente, senão ele vai continuar falando aqui. Bacana o vídeo da Canon aí sobre o obturador. É isso, gente. Grosso modo é isso. Ele já entrou em velocidade, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, que é um dos tripés do controle da luz, tá? Agora a gente vai entrar na prática daí, que é velocidade, abertura e ISO, tá bom? A velocidade eu determino no obturador, a abertura eu determino na lente e o ISO eu determino no sensor, tá? Então isso já ajuda a gente, né, a fazer essa leitura aí das partes da câmera e das funções dela, tá bom? Por enquanto é isso. Assistam logo em seguida aí a próxima aula aí do tripé, a gente já entra nisso, tá? Um abraço.